E aí pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês, assim, quantas coisas boas eu tenho visto da parte de Deus e o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida aqui, nesses lugares onde eu tenho passado em nome de Jesus. Eu tô fazendo esse vídeo assim porque eu tô muito agradecido em primeiro lugar a Deus, né, assim como Deus me salvou da corrupção desse mundo e também de mim mesmo, sabe? E eu vou tentar fazer em um vídeo só, mas se não der eu faço mais, não tem problema. Eu quero só falar assim, dar testemunhos breves para vocês das coisas que estão acontecendo, porque eu acho muito encorajador de ver assim que o nome de Jesus Cristo, ele é poderoso e ele pode ser chamado e clamado, não importa onde a gente esteja, né? Ele é rei sobre todas as nações. E eu acho importante dar testemunho porque isso encoraja, né? Isso encoraja as pessoas, isso encoraja os irmãos que estão dentro da igreja, né? Isso encoraja aqueles que estão dentro da igreja que, na verdade, estão lá por estar, né? Mas eles não creem, na verdade, não fazem aquilo que a palavra de Deus fala. Isso, dar testemunho ajuda a gente a abrir os olhos e ver a verdade de Deus, né? A ver e lembrar que existe um dia que nós vamos estar diante de Deus para prestar conta daquilo que nós fizemos aqui, né? E de também receber o salário por aquilo que nós fizemos. E até lá, até esse grande dia, né, que é o dia em que a ira de Deus também vai ser manifestada para aqueles que foram desobedientes, né? Até lá, nós estamos no ano da graça do Senhor, né? O ano da graça do Senhor, onde Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu a oportunidade de nos converter dos nossos pecados, né? De nos arrepender em primeiro lugar e mudar de direção, né? Conversão está junto com arrependimento, né? E aceitar Jesus Cristo e fazer Ele o nosso Senhor, né? Ou seja, aquilo que Ele fala para a gente fazer, nós vamos e fazemos. Então é por isso que eu quero compartilhar para vocês, porque eu tomei essa decisão por Jesus, né? Foi em 2015, foi há 4 anos atrás, quando eu tive assim, fiz uma pergunta para Deus e perguntei se Deus existia mesmo, né? Porque desde criança eu cresci como católico, né? Sempre ia na igreja, via os meus tios indo na igreja, os meus pais iam também de vez em quando. E eu também cresci, e acabou virando uma rotina e uma tradição para mim, mas na verdade eu nunca tive um relacionamento com Deus, né? E eu na verdade às vezes nem entendia por que a gente fala algumas coisas e o que isso significa e, enfim, por que se vai na igreja, né? E foi quando eu fiz essa pergunta para Deus, perguntei para Ele quem Ele era, né? Aonde que eu poderia encontrar Ele, né? E também falei para Deus, eu fui sincero, porque naquela época eu ia para a igreja de domingo, quartas-feiras, às vezes sábado, e o resto da semana eu estava na rua, né? Tava bebendo álcool, tava saindo com mulheres, às vezes uma por dia, tava fazendo todas as coisas em que Deus fala que na verdade nós deveríamos agir ao contrário, né? Então, ou seja, eu estava na verdade sendo hipócrita. E na verdade eu fiz a pergunta para Deus, porque eu falei: Deus, se isso tudo aqui é só tradição, é só religião, né? E não tem um sentido, se não existe um Deus, eu vou viver a vida que eu quero viver, porque isso me agrada mais, né? E desde o dia que eu fiz essa pergunta, Deus, ele me mostrou, né? Ele me mostrou o que significa, né? O que Jesus Cristo fez por nós na cruz e o que significa e como é, né? Você se decidir por Jesus e viver uma vida com Ele. E foi aonde, na verdade, mudou, assim, eu vi a graça de Deus, né? Igual eu falei, existe esse dia onde nós vamos receber o salário por aquilo que nós fizemos e nós estamos no ano da graça do Senhor.
E foi onde eu entendi a graça do Senhor, né? Porque a minha vida toda, até 2015, eu tentei fazer todas as coisas o mais certo possível para poder, assim, diante da religião, né? Vamos dizer lá, eu era católico, mas isso também tem em outras igrejas, né? Evangélicos também, mas não estou aqui para julgar, né? Só estou aqui falar do meu testemunho. E eu sempre procurei fazer o melhor de mim para poder ser uma boa pessoa, para ser digno de estar diante de Deus. E na verdade a Bíblia não fala nada disso, né? A Bíblia na verdade fala que é pela fé que nós somos salvos e não por obras, para que ninguém se glorie, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ou seja, eu não preciso fazer nada certo para justificar os meus erros. O que eu preciso fazer é me arrepender dessas obras, né? E me converter delas. Ou seja, reconheço que Jesus pagou para mim o preço e decido, né, convidar Jesus para me ajudar, porque eu falhei, né? Foi o que eu experienciei, né? Eu não conseguia, né? Era muita tentação, né? No meu caso, eu tive assim, problema com mulheres, saía com muitas mulheres e bebia álcool, né? Assim, não vivia bêbado, mas assim, eu não conseguia às vezes falar não para álcool, né? E, entre outras coisas, né? E eu percebi que não conseguia sair disso. Mas teve esse dia onde que eu entendi que Jesus tinha morrido para mim, pelos meus pecados, né? Por mim, pelos meus pecados, e eu entendi que eu não precisava fazer nada para ser aceito por Deus, a não ser receber o presente que Ele deu para mim, que é esse pagamento das dívidas através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, né? E me converter dessas obras, né? Assim, daquele dia em diante eu tinha decidido parar de viver daquele jeito, né? Não para poder ser aceito por Deus, mas porque Deus tinha me aceito e disse que queria me ajudar. Eu decidi, falei, ok, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas eu preciso do Senhor. Então, esse dia foi em 2015, né, que aconteceu. Isso que aconteceu comigo foi em 2015. Foi aonde eu entendi também o significado do batismo nas águas, né, de você... Não estou falando do batismo como criança, mas eu estou falando do batismo que Jesus fala que nós devemos fazer, né? Como quando nós entendemos, né? Ou seja, nós precisamos poder entender o Evangelho e precisamos poder também ter pecado para poder nos arrepender, né? E a Bíblia fala que todo homem pecou, né? Todo homem, não existe um homem que não tenha caído da graça de Deus, né? Por causa de Adão no começo. Então, eu entendi o significado do batismo, né? Que era o meu sim para Deus. E eu me deixei batizar em 2015, nas águas, no rio aí, Mongaguá, Itanhaém, na verdade, né? No rio Itanhaém, no encontro do mar com o rio. E foi nesse dia em que todas essas obras da velha criatura, né? Daquele velho Tiago, aquele que já morreu, né? Ficou enterrada daquele dia. E desde esse dia, né? A Bíblia fala, né? Que nós devemos crer que Jesus morreu por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Porque Jesus vive, né? Jesus vive e Ele está sentado à direita de Deus, né? E a Bíblia fala que nós recebemos o perdão dos pecados, né? Nós devemos nos deixar batizar para receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo, Ele vem e Ele habita em nós. Ou seja, Deus, Ele se deu para nós. Ele se deu para nós para morar e viver junto com a gente, para que nós podemos ter união com Ele. E não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo para ter esse relacionamento com Deus, né? O Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. É desse Deus que eu estou falando, porque tem muitas outras... As pessoas falam que é tudo um Deus só, né? Mas eu estou falando de Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, né? E quando eu falo isso, eu quero dizer que aquilo que Jesus Cristo falou, né, é a verdade, né? E é esse Deus a quem eu sirvo.